né? Então, um dos caminhos que nós, enquanto que eu, né, e vocês podemos fazer enquanto cidadãos, em relação a essas questões ambientais, enquanto atores políticos, um dos primeiros passos é a questão da educação ambiental. É um pouco que a escola, né, tem procurado promover aqui, através da discussão, do debate e da própria questão do conhecimento, de conhecermos essas questões. Então, a educação ambiental é um dos caminhos. Está dentro do nosso alcance? Está dentro das nossas possibilidades. Promover a educação ambiental, a gente está discutindo o que é aquecimento global, dentre outros problemas, né? É um dos caminhos? É um dos caminhos. Outra questão, além da educação ambiental, é a própria mobilização da sociedade, tá? Porque nós somos atores sociais, nós não simplesmente estamos assistindo a história ocorrer. Nós somos sujeitos da história, a gente tem que se posicionar assim, nós somos sujeitos da história e podemos intervir no curso dessa história. Então, se o planeta que está sendo gerado, né, que está sendo deixado para a presente geração e para a futura geração, é um planeta extremamente degradado, nós temos um potencial de intervenção sobre essa realidade. E aí é uma proposta, um viés da educação ambiental. Então, através da mobilização, nos conscientizarmos, né, através da busca do conhecimento, através da busca das informações, mas não só ficar no patamar de conhecer essa realidade, essa problemática. Também começarmos a agir como atores sociais capazes de intervir nessa realidade. Então, essa mobilização da sociedade é importante. As eleições vêm aí, né? Mas não é só o momento da eleição que nós podemos estar exercendo a nossa cidadania, porque a gente elege, né, o candidato para governar durante 4 anos. Então, naquele momento do voto, é o momento que a gente exerce a nossa cidadania, mas a gente não pode esquecer que a gente também precisa exercer a cidadania durante 4 anos, né, desse mandato, de cobrar. E aí, essa questão da legislação, né, dos acordos internacionais, eles também passam por uma discussão da sociedade. Os projetos que são votados na Câmara dos Deputados, né, no Senado, eles também podem estar sendo influenciados pela opinião pública e pela intervenção que nós, enquanto sociedade, podemos exercer. A alteração do modelo de desenvolvimento econômico, né? Então, esse modelo de individualismo, que prega o individualismo, que prega um grande consumo, né? Você ter, né, a necessidade de ter cada vez mais, a gente precisa rever esse caminho, a gente precisa rever essa questão econômica, tá? A gente tem como suporte a própria legislação e fiscalização ambiental, né? A gente, no campo da legislação, para estar restringindo, né, através de leis, através de normas e também da própria fiscalização, essa questão das emissões de CO2, emissão de outros gases poluentes, é um caminho, é uma vertente que também pode ser trilhada para que a gente possa tentar reduzir esse quadro, ou modificar, ou mitigar. E o uso de tecnologias limpas pelas indústrias, né? Esse é um dos caminhos, a gente também não pode abrir mão deles, mas não é só a gente instalar, em nome da sustentabilidade, utilizar-se dos recursos tecnológicos e continuar a poluir, continuar a crescer, a expandir, né, a questão da industrialização, né? Não, eu trago uma reflexão. Não dá para a gente voltar ao homem primitivo, ao homem da caverna. O ser humano, né, ao longo da sua história evolutiva, ele chegou a um patamar cultural que não tem como a gente retroceder, né? Voltar, né, 10 mil anos atrás. Mas também a gente, enquanto ser pensante, enquanto ser que interfere no processo de construção social, esse caminho que nós estamos trilhando
também não é o desejável, nem para a presente geração, nem para as futuras, né? Vocês são novinhos, então tem uma vida inteira aí pela frente, né? E tem sonhos, né? Lá na frente de constituir família, e as gerações, a gente tem que ter essa preocupação com as gerações futuras, com as gerações que ficarão aqui também. Que planeta nós estamos deixando, que condições ambientais nós estamos deixando. E aí nós temos a questão de tudo isso que já foi falado, do investimento de transporte em massa, que é também uma das medidas para a gente estar diminuindo um pouco, freando essa questão da contribuição da emissão de CO2. Transporte de massa é trem, transporte de massa é metrô, né? Transporte de massa são e trem e metrô são transportes que causam impacto ambiental menor do que o ônibus, né? Então, mas investir em trem, investir em metrô, né, também passa por uma questão de mobilização da sociedade, né? A gente às vezes se sente assim, mas o que eu posso fazer? A gente se sente limitado, mas é através do conhecimento, conhecer os nossos direitos, né? A gente sabe muito bem dos nossos deveres, mas conhecer os nossos direitos e começar através do conhecimento a também exercer esse papel político, papel de cobrança, né? O Grêmio dentro de uma escola, ele pode exercer esse papel político de estar mobilizando, né, o setor estudantil, de estar pressionando, participando da vida política do país, né? E aí, para encerrar dentro dessas ações políticas, né, trazer a questão do crédito de carbono, que também tem sido, de certa forma, posto como uma das alternativas para coibir essa questão do aquecimento global, além do acordo, protocolo de Kyoto, que é um acordo que os países têm projetado para reduzir as emissões de CO2, né? Eles têm assumido esse compromisso de estar fazendo essa redução dos gases que colaboram e contribuem para o efeito estufa. Entre eles é a questão do crédito de carbono, que acabou virando moeda de troca, né? A natureza passou a ter um valor econômico, meramente econômico, pela sociedade capitalista. O que vem a ser esse crédito de carbono? É você, em simples palavras, né? Por exemplo, uma indústria, ela gera 50 toneladas de CO2, né, vamos colocar aí, ao mês, né, foi um chute. Então essa indústria, ela compra, né, uma cobertura vegetal, compra alguns hectares de floresta, porque vocês também já estudaram nas aulas de biologia, que quem é o ciclo do carbono. Então, através do processo de fotossíntese que os vegetais têm possibilidade de estar retirando do ambiente o CO2, né, incorporando a matéria orgânica, a própria biomassa. Então, uma indústria, dentro desse princípio do próprio metabolismo da fotossíntese, o crédito de carbono funciona assim. Então, se eu gero 50 mil toneladas de CO2, quantos hectares de floresta eu preciso ter, né, para que eu possa ter absorção dessas 50 toneladas de CO2? Então, o crédito de carbono funciona mais ou menos como essa moeda de troca. Então, a empresa, ela compra uma determinada X de hectares de cobertura vegetal, de floresta, para que ela possa ter o direito de poluir. Entendeu? Então, em simples palavras, isso funciona assim. Então, que é uma coisa também um pouco questionável, o Brasil foi pioneiro nessa proposta de lançar essa ideia do crédito do carbono, lembrando que nós temos a maior floresta tropical do mundo, né? Então, o país ele tem ainda, apesar da questão da queimada, que contribui também para o efeito estufa, apesar do desmatamento, que também é um outro problema ambiental, o Brasil ainda continua tendo uma grande cobertura vegetal. E aí nosso país ele tem tido algumas iniciativas, né, importantes, destacáveis, que tem sido valorizada no mundo inteiro,
mas há muita coisa ainda para ser feita no nosso país, há muita coisa. A gente tem um grande embate dentro do atual governo, que é a questão do avanço econômico e da questão de conservação ambiental, né? Existe ainda um grande atrito entre essas duas áreas dentro do governo federal, a área econômica e a área ambiental, e é onde nós, enquanto cidadãos brasileiros, a gente precisa não só acompanhar com certa distância, mas bem de pertinho, e também estar, dentro da medida possível, interferindo nessas decisões enquanto sociedade, né? Eu parabenizo a escola por estar promovendo esse momento que começa assim mesmo. A gente olha assim, mas como nós, né, vamos frear essa questão do aquecimento global? É promovendo isso daqui, ó. É o conhecimento, é o debate, né? A gente precisa ter esses momentos, né? Que bom que a escola tem essa visão, tem investido nessa formação e os passos para que a gente possa estar, enquanto indivíduos, agindo, né, de maneira mais proativa, mais intensa, de estar exercendo realmente o papel político, começa por aqui, pela promoção do conhecimento, troca de ideias, que esse não seja o primeiro e o único passo, que outros passos possam ser dados nessa direção, mas começa realmente com essa questão de trazer esses problemas que nos afetam, né, e que está afetando não só nós enquanto localidade, mas o globo inteiro, e a partir desse debate, desses conhecimentos que estão sendo trazidos à tona, que outras ações políticas possam ser também tiradas aqui e que a gente possa também levar essas informações para os nossos lares, que a ideia realmente é estar fazendo uma construção social e que a gente possa estar fazendo algumas reflexões, né? Que a gente, enquanto ser humano, ser cultural, ser político, a gente precisa tomar posse desse conhecimento, fazer com que esse conhecimento seja vivo e ele seja um conhecimento transformador, tá? Eu agradeço a oportunidade, tá? Bom, eu acho que ficou claro até agora que nós temos um problema, aquecimento global. Ficou claro também que existem soluções. Ficou claro isso até agora? Ok. Ficou claro também que as soluções, elas não partem somente dos governantes, começam pela gente. Porque quem bota aí lá somos nós. Eu sei que muita gente aqui não vota ainda, mas é bom vocês já começarem a construir isso na mente. Porque quem mais à frente não for eleitor, pode ser também governador. Eu não duvido que saiam líderes daqui. O colégio é para formar pessoas para a sociedade. Por que não formar líderes? Voltamos para os Estados Unidos como problema.